Domingues, sou gerente de novos negócios para a HF, dentro da Compass Minerals, e hoje é um prazer fazer uma apresentação para vocês dentro do Sakata iField. Infelizmente, por causa da pandemia, nosso encontro está sendo virtual, mas eu espero que na próxima edição todos nós podemos estar juntos, para a gente estar batendo um papo, conversando, tirando algumas dúvidas. Mas por favor, pessoal, qualquer dúvida, me procurem. No final vou passar meu telefone, vou passar meu contato. Se tiverem alguma dúvida, podem me ligar, entrar em contato, que eu vou ter o maior prazer em responder a todos. Tá bom? Pessoal, eu estou hoje aqui um pouquinho para falar um pouco de nutrição, É um termo um pouco complexo para dentro da cultura do HF. Então a gente trazendo também um pouco para vocês das nossas tecnologias, das nossas inovações, do que a gente tem para oferecer a vocês, produtores. Tá? Então, pessoal, vamos começar então a fazer um bate-papo bem leve, bem descontraído e vamos tentar aí passar a maior informação, quantidade de informações possíveis para vocês. Então vamos lá. Pessoal, o que a gente entende um pouco como nutrição? E quais são os desafios e os gargalos dentro da nutrição foliar? Hoje a gente vê que o principal fator de perda nosso hoje é o estresse abiótico. O estresse abiótico ele é um grande ladrão da produtividade do produtor. E como a gente consegue mitigar esses efeitos aí do estresse abiótico? Principalmente aí pela parte de manejo. Então, como a gente tem aqui no nosso slide, 24% a gente fala aqui, que é perdas por 24% do potencial expressado. 11% são perdas por estresse biótico. Vamos lembrar, o que é biótico? De vida, então tudo que tem a vida. Então seria por causa de pragas, doenças, que está aí exemplificado por uma lagartinha. E 65%, pessoal, olha que curioso, 65% está em cima de estresse abiótico. O que seria? Vento, excesso de vento, chuva de pedra, temperatura alta, temperatura baixa, falta de nutrição, excesso de nutrição. Vamos lembrar que o excesso também é um fator de perda, um causa de estresse na planta. Então, pessoal, o que a gente chega para fazer atingir os tetos produtivos hoje chama-se equilíbrio. Então é um pouco disso que eu vou falar, um pouco de como a gente tem que balancear as nossas nutrições para alcançar esses tetos produtivos, que justamente quando a gente vai comprar uma semente, a gente vai querer sempre pegar a semente com maior potencial genético, com maior potencial de produção. E não faz sentido a gente comprar uma Ferrari, se a gente vai estar colocando aí uma gasolina ou algo de péssima qualidade. A gente não vai conseguir alcançar todo o potencial dessa máquina. E para a semente é a mesma coisa. Então a gente compra uma semente muito top, uma semente com altíssimo potencial genético, e a gente também, se nós como os produtores, como engenheiros agrônomos, consultores ou profissionais do ramo, estarem trabalhando aí com melhor combustível, melhor nutrição, melhor manejo, tudo isso aí para a gente conseguir alcançar esses tetos produtivos e, consequentemente, melhorar a rentabilidade do produtor. Passando um pouquinho, pessoal, quando a gente olha aqui, quais são um pouquinho dos fatores de produtividade? Então, a gente fala aqui que 50% está relacionado ao clima, 23% relacionado ao solo, 13% relacionado à planta e 14% relacionado ao manejo. Então, pessoal, a gente precisa o quê? Conhecer isso aqui, esse 100%, para a gente poder chegar a esses tetos produtivos que eu acabei de dizer. Então, pessoal, o que a gente entende hoje? Existem alguns fatores decisivos para um cultivo de alta rentabilidade. Então, como a gente vem mostrando aqui, clima a gente não tem como controlar. Infelizmente, a não ser que o pessoal trabalhe com estufas, que não é o caso, como a gente está falando aqui, a gente está num ambiente que não é controlado, clima a gente não tem como controlar. Qualidade nas operações, isso com certeza. A gente tem como controlar, devemos controlar e sempre estar trabalhando com as melhores qualidades, entrar na época certa, no momento certo. Custos de produção, esse aqui, infelizmente, a gente sempre tem que tentar as melhores negociações, a melhor janela de comercialização, mas hoje em dia nós trabalhamos aí dentro de um cenário muito difícil, uma economia um pouco difícil. Então a gente às vezes tenta comprar na melhor época, fazer as melhores negociações, porém às vezes nunca isso é muito possível, Mas a gente tem que estar atento, isso aqui sim é um fator muito determinante. E o finalzinho ali, pessoal, formato e posicionamento de produtos tecnológicos. Com certeza, escolher sempre as melhores fontes,
né, os produtos com maior custo-benefício, né? Isso aí com certeza faz toda a diferença, né? Sempre colocando os produtos com melhores fontes, né, dentro das nossas culturas. Vamos lembrar que nutrição não é igual, tá? As fontes falam muito e divergem muito nos seus resultados. Não é só porque eu quero um fósforo, um ferro, um manganês, um zinco, né, mas dependendo da fonte que ele dá, ele é mais solúvel, ele tem uma disponibilidade mais rápida, ele é absorvido melhor pela planta. Tá? E pessoal, o final, né, não menos importante, que eu deixei no meio, que realmente proposital, é a parte de manejo nutricional e fisiológico, que é um pouco o que eu vou falar. Né? Quando a gente está falando de manejo nutricional e fisiológico, o que seria isso? Seria adubar pela fisiologia da planta. Né? Não adianta eu pegar e jogar tudo para a planta no início, ou tudo no meio, ou tudo no final. A gente vê muitos casos do pessoal pegando e jogando tudo em uma determinada, todo o almoço para a planta, né? Só que aí ela não vai jantar, não vai tomar café da manhã e a gente não consegue viver só de almoço. Então a nossa ideia aqui é dividir, parcelar essa nutrição um pouco no almoço, um pouco na janta, um pouco no café da manhã, né? De uma maneira gradual, de uma maneira sustentável, de uma maneira que a planta desperdice menos, né? Ou seja, quando que a gente fornecer, ela absorva, isso seja metabolizado e transformado dentro da planta em frutos, né? Que é o que a gente quer, realmente melhor rentabilidade e melhor custo-benefício. Então, pessoal, o que a gente entende um pouquinho, tá? Vamos entender um pouquinho da fisiologia da planta. Quando a gente olha aqui para esse gráfico, né? Para essa imagem, na verdade, a gente tem o quê? CHO. CHO é a parte orgânica da planta. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Mais de 95% da planta ela é composta por carbono, hidrogênio e oxigênio. Isso é normal, tá? Porém, dentro disso, o que vem dentro dela? Vem o NPK, os macros que a gente conhece, os macros primários. Depois temos o magnésio, o cálcio e o enxofre como macros secundários. E depois, pessoal, a gente vem com todos os micronutrientes. Quando a gente relaciona todos, né, estamos falando de 14 nutrientes. E esses nutrientes são essenciais para as plantas. Qual que é a diferença? Tanto o macro primário quanto o macro secundário, eles precisam estar falando de quilos por hectare. Né? Quando a gente está falando aqui de micros, a gente está falando de gramas por hectare. Mas a essencialidade não muda em nada. Né? Se alguma planta está desbalanceada de um boro, está desbalanceada de um zinco, está desbalanceada de um molibdênio, a sua produtividade é diminuída, consequentemente, porque falta, vamos lembrar daquele barrilzinho, né, daquela lei de Lindeberg, que é aquele barrilzinho onde a água escorre, é um pouquinho disso. E para nos auxiliar, quem a gente tem hoje em dia? A gente não se faz uso hoje de bioestimulantes e adjuvantes. Adjuvantes que vão melhorar a qualidade do produto chegando na planta, fazendo que tenha uma melhor cobrição, que tenha uma melhor absorção por parte da planta, né? E o bioestimulante trabalhando na parte tanto de aminoácidos, trabalhando na parte de hormônios, né? E de todos os outros aí, compostos secundários, vamos dizer assim, que a planta necessita para poder atingir seus tetos produtivos. Legal. Pessoal, então o que a gente está falando aqui? Ó? Serviços e produtos. Olha que legal, a gente precisa planejar isso. Né? A forma como estamos manejando nossas lavouras fornece a nutrição adequada e a performance que estamos planejando? Isso é importante, uma pergunta que eu faço para vocês. A gente está planejando? É o jeito que a gente está querendo? A gente imagina alguma coisa e está colhendo outra? Ou não? Né? Então isso aí eu deixo a dúvida para vocês. E eu peço uma outra atenção aqui. Serviços e produtos. O que a gente vê hoje, né, dentro do mercado? Carente de informações de qualidade. A gente tem muita informação hoje no mercado. Mas quanto isso é de qualidade? Né? A gente fala muito da infotoxicação. Hoje, no período de pandemia, muita live, muita coisa acontecendo. Mas, será que a gente tem essa qualidade? Como que a gente está conseguindo ver essa qualidade? Então, assim, hoje a gente está muito carente de informação de qualidade. O que eu quero dizer com isso? Hoje a gente tem muita live. Né? Hoje qualquer coisa, o pessoal tendo live, está usando muitas redes sociais, muito WhatsApp, para passar as informações. A gente está chamando isso aqui hoje em dia de infotoxicação, ou seja, muita informação, excesso de informações, mas pouca coisa de qualidade, pouco conteúdo realmente que você consegue filtrar e colocar isso dentro da sua lavoura. Um outro ponto, né? Carente de posicionamento correto de produto. Por que isso? Hoje a gente está vendo muita empresa, né, muitos produtos que podem ser aplicados em várias fases da planta.
Mas espera aí, né? E a gente tem um posicionamento correto, cada produto tem um posicionamento correto para uma fase da planta. Não adianta eu chegar para uma criança, fazer uma analogia, não adianta eu chegar para uma criança e tentar dar um remédio para ela para queda de cabelo. Não faz sentido. O organismo dela não está nem pensando nisso. Né? E também não adianta eu chegar para uma pessoa de idade, né, e tentar dar um outro tipo de remédio voltado para a criança. Né? Ou seja, o corpo já não está mais pensando nisso. Analogicamente é a mesma coisa. Cada produto para uma fase distinta. Né? Cada produto para uma fase específica da planta. Então é isso que a gente vê, ou seja, posicionamento correto para uma fase correta da planta. Não existe produto milagroso, um que você pode ser aplicado no início, no meio e no fim. Pessoal, e também carente de profissionais relevantes para o negócio dele. Ou seja, cada um no seu círculo, né? Cada um no seu quadrado. Então o que a gente pensa nesse ponto? Vamos dar ouvidos realmente aos engenheiros agrônomos, aos técnicos, né, que estão indo visitar a lavoura de vocês, vamos debater com eles. Eu acho que isso aí, sempre essa troca de informações é muito bacana. Então, pessoal, isso que a gente pede um pouco, né, sempre não façam da cabeça de vocês, sempre procurem um agrônomo, procurem um técnico. Pessoal, nós temos uma equipe técnica composta de engenheiros agrônomos, mestres, doutores, uma equipe muito grande no campo. Tá? Temos RTVs em todas as regiões do país, com consultores de desenvolvimento de mercado. Né? Esses consultores, aí, a maioria deles tem mestrado, doutorado e conhecem a fundo mesmo a nutrição das plantas. Né? Então, qualquer coisa, se tiver qualquer dúvida, realmente entre em contato com o nosso time técnico. E eu falando um pouquinho, tá? Acho que é um pouco agora de entrar um pouco na parte da nutrição e da fisiologia, que eu queria passar um pouco para vocês. Todas as nossas adubações, né, toda a nossa recomendação, ele é focado em quê? Na curva nutricional, na margem de absorção da planta. Então o que a gente vê hoje? Isso aqui eu trouxe um exemplo, tá, pessoal, da curva de absorção da batata. Né? Poderia ser para cebola, para alho, para tomate, eu trouxe apenas um exemplo. Então o que a gente vê? Que a gente tem um início, né, aqui de necessidade de potássio e nitrogênio baixa. A partir do enchimento do tubérculo, ele começa a necessitar um pouco mais disso. Só o que acontece? Geralmente o pessoal esquece, o pessoal concentra as férteis no início. Né? E vão ter que lembrar que os nutrientes vão embora, depois são lixiviados, volatilizados, acontecem todos os fatores de perda. E aí o que acontece? Uma carência aqui, justamente nessa fase, quando ela mais precisa, a gente não está adubando. E, consequentemente, a gente não está alcançando os grandes tetos produtivos. Isso eu estou dando um exemplo, como eu falei para vocês, na cultura da batata, mas acontece em todas as outras culturas. Né? Poderíamos dar esse exemplo como cebola, como alho, como tomate, né? Inclusive como algumas folhosas. E o fósforo? Fósforo não, o fósforo a gente vê que ele tem um baixo, mas ele é meio constante. E vamos lembrar que o fósforo é imóvel. Então, com a adubação de fósforo no início do plantio, né, na base, ele já é necessário, porque como ele não é móvel, ele vai ficar, né, disponível para a planta aí durante todo esse período. Tá? Então, pessoal, o que a gente precisa com relação a isso? Isso é importante para quê? Para construir a base da planta. Então, quando a gente entende a necessidade da planta, isso é extremamente importante para a gente conseguir construir essa base. Que, vamos lembrar, 95% da absorção da planta vem da onde? Do sistema radicular. Então, 95% da absorção da planta vem do sistema radicular. Ou seja, a planta come não, né? A planta bebe pela raiz. A planta não come nada, né? Ela precisa de água para poder absorver. Então, a planta bebe, ou seja, 95% vem ali do sistema radicular. E os outros 5% vem da absorção foliar. Perfeito? Bacana. Porém, pessoal, vamos olhar, quanto uma raiz maior que você tiver, quanto uma raiz maior, mais boca você tem. Né? Ou seja, mais boca, maior quantidade de comida. Se ela absorve mais, consequentemente, ela cresce mais. E produz mais, que é o que a gente quer. E olha a necessidade aqui, ó, uma adubação completa, falando de uma cultura da batata também, uma adubação completa, olha o sistema radicular dela. Raízes principais, raízes secundárias, radicelas, né? E quando a gente pega o sistema incompleto, olha como ele deixa muito a desejar. A boca dela é menor. E se a gente está pegando uma variedade muito boa, e o sistema radicular, a gente está trabalhando com aquela adubação 10-10-10, né? Aquela adubação bem antiga, o que acontece? A gente não consegue explorar o potencial produtivo. A gente não tem aquelas variedades crioulas, né? Aquelas variedades bem antigas. Hoje as nossas variedades são variedades de altíssima produtividade.
Então a gente pega, para isso se faz necessário de investimento de alta produtividade, como eu fiz a analogia lá atrás de um carro, de uma Ferrari, por exemplo. Tá? E aqui, pessoal, olha que bacana. Isso aqui é um slide, tá? Isso aqui é de um sistema radicular, onde sem cálcio completo, sem magnésio, sem boro. Olha como os pequenos gramas que a gente esquece de vez em quando de fazer aquela adubação. Eu não vou colocar o micro, né? A planta não responde tanto a micro, que a gente já escutou muito isso. Olha as diferenças, você vê que cada micro tem resultados significativos realmente na produção. Por isso, o sistema, a boca, a base que a gente precisa construir, ela tem que ser completa. Tá? Ela tem que ser uma adubação a mais importante, eu posso dizer. Né? Como já dizia meu avô lá atrás, né? Bruno, a coisa tem que começar certa. Se a coisa não começa certa, ela vai errada até o final. Se a coisa começa certa, ela vai certa até o final. Então, nada mais, né, do que a gente fazer um sistema, uma adubação completa na base, né, justamente para a gente poder ter a maior formação do sistema radicular. Então, pessoal, isso aqui eu trouxe uma ilustração, tá? Mesma coisa dentro de um sistema de uma batata, né, com uma adubação aqui convencional, onde a gente tem aqui no máximo, pessoal, 30 centímetros. Quando a gente pega aqui e vai para um outro sistema radicular de uma batata que foi feito com muita adubação, tá? Com uma adubação completa, olha a diferença. A gente chega aqui, pessoal, a quase 60 centímetros, 50 centímetros mais ou menos, né? Ou seja, a boca é muito maior. E vamos lembrar que a batata é uma planta que tem uma dificuldade enorme de fazer sistema radicular. Tá? Então, quanto maior você tiver o sistema radicular, melhor vai ser para a planta. Nós estamos no Sacra Field. E quem veio aqui no mês de novembro pode conferir as nossas culturas, né, as nossas inovações, nossos produtos, junto com todos os campos aí que o pessoal vai estar mostrando para vocês aí durante a minha apresentação. Pessoal, e uma coisa importante também que a gente vê muito é aquela parte de excesso, né? Às vezes quando você tem um excesso de um nutriente, você causa redução de absorção de outros. Então tem um exemplo muito clássico, né, que é o cálcio e o potássio. Então quando a gente olha aqui, ó, cálcio e potássio, o que a gente vê? Em vermelho, cálcio, em azul, potássio. Então quanto mais absorção de potássio, você tem uma redução na absorção de cálcio, porque eles competem pelo mesmo sítio ativo, né? E vamos lembrar, se tiver baixo esses teores dentro da planta, você tem uma redução na produtividade, justamente porque vai faltar, vai ter aquela famosa fome oculta. Tá? E outra coisa muito interessante, tá? Falando um pouquinho aqui de teores de nutrição com relação a doenças, né? É feito aqui dentro desse trabalho que a gente conduziu com banana. Né? Então esse trabalho aqui, ó, relação entre a ocorrência do mal do Panamá em bananeiras, né, da variedade nanicão e nutrientes em solos e nas plantas. E olha que bacana, olha que a gente vê aqui, ó, que plantas sadias, a gente tem aqui 7,3 de cálcio, 3,3 de magnésio, né? Fósforo, todos muito altas. E doente está uma relação bem mais baixa. Porém, nessa mesma variedade de 0 a 20, 20 a 40, quando a gente olha aqui, ó, esse doente 4,1, ele é mais alto do que no sadia. Por que isso? Porque está desbalanceado. Por mais que ele tenha, aqui ele está desbalanceado. Tá? Então, o que se importa com relação a estar uma adubação balanceada? Isso realmente é extremamente importante para evitar doenças, né? Quando você tem um desbalanceio, a sua planta está muito mais propensa a ter algum ataque de nutrição, algum ataque. Quando a sua planta está com deficiência, está muito mais propensa a ter algum ataque de pragas, doenças, né? Porque o seu sistema imunológico está mais baixo. Outra coisa, pessoal, é o cálcio e magnésio. Tá? A gente pega, olhar aqui, ó, um trabalho feito em 7 barras na cultura da banana, né? Onde a gente vê aqui, ó, algumas doses. E as doses melhores, às vezes, não são as maiores. Né? A gente colocou 900 gramas por planta, 600, 400, e aqui 900, 600, 400, onde a gente viu que a melhor dose está sendo 600 gramas. Tá? Geralmente trabalhando com fertilizante e liberação controlada. Perfeito? Pessoal, então, em virtude disso, né, eu venho apresentar para vocês o PolyBlend. Né? É um fertilizante muito conceituado, né, que já é um sucesso em várias culturas, como café, milho, grãos em geral, própria floresta. Né? E esse adubo, o que ele tem? Ele é um adubo que a gente fala que ele tem liberação controlada. Vou explicar ele um pouco para vocês.
Tá? Ele tem uma base de fósforo, tá? Que recoberta com ácidos úmicos e ácidos sulfúricos mais alguns polímeros que vão se ligar às cargas positivas do solo, liberando, né, o fósforo aí para a solução. Né? O P2O5- vai ser liberado para a solução, onde a gente tem um aumento aí de 20% na eficiência do produto. N e o K, né? Nitrogênio e potássio. Mesma coisa, é uma liberação gradual. Esse nitrogênio e esse potássio eles vão ter uma liberação ao longo da cultura, então eles podem ser liberados com 90, 120, 180 dias, dependendo da necessidade, respeitando aí, né, a marcha nutricional, como a gente falou lá atrás. Temos também a parte de micronutrientes, né? Dependendo aí da cultura que você está trabalhando, a gente pode estar adicionando, né, alguns micronutrientes. Além disso, nós temos aí o sulfurgram 90. O que é sulfurgram 90? A maioria dos adubos convencionais, a gente fala que eles fecham a fórmula, né? Ou com calcário, ou com gesso, né, agrícola. A gente não, nós fechamos com sulfurgram 90, que é uma fonte de enxofre, né, que vai ser disponibilizada aí ao longo da sua cultura, ou seja, né, que é a disponibilização imediata. E principalmente, pessoal, chama a atenção de vocês, é um produto aqui, pessoal, livre de salinificação, tá? Onde você faz uma adubação só, não precisa fazer nenhuma cobertura. E isso é extremamente importante, porque quando você faz, você ganha em operacionalidade. Né? E hoje mão de obra a gente sabe aí que é um grande ladrão aí da rentabilidade do produtor. Pessoal, como uma forma discutido agora no nosso webinar, né, eu venho aqui para mostrar um pouco para vocês do repolho, né? Uma cultura extremamente importante e uma cultura que ele tem algumas peculiaridades, ou seja, o repolho nós precisamos ter uma massa foliar bastante espessa, né, uma grande quantidade de massa foliar, justamente para a gente ter uma alta capacidade fotossintética e poder formar um repolho de qualidade, né? Um repolho uniforme e um repolho principalmente pesado. Quando a gente olha aqui a uniformidade do nosso campo, isso é extremamente importante, porque quando você chega com todas as plantas na mesma idade, no mesmo momento, na mesma fase fisiológica, ou seja, sem uma planta receber mais adubo e, consequentemente, ela fica dominante com relação a uma que recebeu menos adubo, que ela fica dominada. Então, consequentemente, vou ter variação na uniformidade da cabeça. Pessoal, o PolyBlend, ele consegue fornecer todos os nutrientes por causa de uma liberação controlada, macro e micronutrientes, no momento certo, respeitando a curva de absorção da planta. Consequentemente, né, teremos aí uma uniformidade muito desejada, conforme eu venho mostrando aqui para vocês. Um outro ponto importante é as nossas foliares. Trabalhamos aqui com o Concorde, que é a nossa linha de aminoácidos, e justamente com um efeito anti-estresse muito desejado para a cultura. Então, quando a gente olha aqui dentro do repolho, né, ou dentro aqui próprio do nosso canteiro, nós não vemos nenhuma folha queimada, né? A gente também não vê nenhum dano causado por insolação. Isso é muito bom, porque, consequentemente, a gente tem menos desperdício, e isso afeta diretamente a sua produtividade. Pessoal, uma única aplicação, né? Às vezes a gente está aqui até conversando aqui dentro do evento, alguns produtores vêm bater um papo conosco e o pessoal custa acreditar que foi uma aplicação somente. Mas com uma aplicação nós tivemos toda essa uniformidade e, consequentemente, redução do operacional. Pessoal, vou mostrar um pouquinho para vocês alguns resultados, tá? Isso aqui foi conduzido junto com um parceiro nosso aqui na região de Mogi das Cruzes. Para ser mais específico, isso aqui é o Mário Kitazawa, da região de Miritiba-Mirim. Então foi colocado aqui, ó, o adubo, 6,25 gramas do PolyBlend, e aqui foi a condução dele ao longo do tempo. Tá? Então você vê aí, ó, que a condução dele foi bem satisfatória, até chegando no final, né, junto com o nosso antigo CDM, que era o Guilherme Dinari. Pessoal, ele continuou na empresa, ele foi promovido, né? Então o Guilherme, hoje ele é gerente, né? Então, mas ele conduziu esse campo, e esse campo aqui realmente foi um disruptivo aí, onde a gente conseguiu acessar muitos produtores e fazer um trabalho muito bacana e excepcional na região. Quando a gente conversou um pouquinho lá dentro agora no nosso webinar, na sala de aula, a gente viu um pouquinho dos benefícios do nosso produto, o PolyBlend, que é um produto de liberação controlada, NPK com micronutrientes de liberação controlada. O que isso nos traz de benefício? Né? Se você olhar aqui para baixo, pessoal, é um sistema radicular super bem formado, né? Ou seja, livre de salinificação. O nosso produto não tem salinificação.
e quando você vem colocando doses homeopáticas de NPK, respeitando a curva de absorção da planta, nós temos uma alface com essa qualidade, né? A gente consegue ver folhas muito tenras, né? Ou seja, folhas muito bem formadas. Outra coisa que nós conseguimos ver aqui é a uniformidade. Então, olha, se vocês olharem um pouco para o canteiro, vocês vão ver uma uniformidade muito padrão. Como que eu consigo isso? Justamente porque a gente trabalha com uma dose de 6,25 gramas sendo aplicados por pé. Uma única aplicação. Isso dentro de um sistema de cultivo é muito bom, porque eu diminuo o custo operacional. E hoje todos sabemos que esse custo operacional encarece muito, né, o produto final. Ou seja, maior rentabilidade para você, produtor rural. Pessoal, uma outra coisa que vale muito a pena a gente observar é a nossa aplicação de foliares. Os nossos foliares, principalmente, né, conseguem proteger aminoácidos, extratos de algas, que já são muito bem estudados com relação a alívio de estresse. Nós conseguimos ver uma planta livre de queimadura de sol. Ou seja, se ela tem livre de queimadura de sol, nós temos uma planta uniforme com baixa desperdício, né? Vamos lembrar que quando a gente está fazendo uma limpeza da alface, principalmente, muita coisa é descartada, porque na gôndola, né, a dona de casa não vai querer a gente ter essas folhas queimadas ou folhas que não estejam uniformes. Então, pessoal, observem aqui, nós não temos nenhum tipo de queimadura, tá? Muito associado a alívio de estresse causados pelos nossos produtos foliares, associados também a uma nutrição balanceada e provinda do nosso produto Polyblend, que é um produto de liberação controlada, que forneceu o nutriente adequado no momento adequado. Um outro lado, pessoal, foi na parte da batata. A gente hoje tem o Polyblend 82614, né? O HF batata, que a gente chama. E dentro desse do HF, uma coisa que é muito notória, como mostrei lá atrás para vocês, quando logo no início da minha apresentação, naquela curva de absorção. Vamos lembrar então, pessoal, que bem no iniciozinho, né, a gente coloca muito adubo e falta no final. E olha, quando falta no final, olha que engraçado. Tá vendo? A planta chega mais cansada. Como a gente tem a liberação controlada dos nossos nutrientes, ó, a gente consegue ver, ó, o final dele sendo mais, estando mais verde, né? Maior fotoassimilado, que está enchendo mais os bulbos, né? Por quê? Porque eu continuo fazendo fotossíntese. A fotossíntese está plena vapor. E vamos lembrar aí que no final da cultura, a cultura da batata, ela consegue ganhar de 600 a 2.000 quilos por dia. Tá? Então, olha a necessidade de a gente ter aí um sistema, um bacheiro ainda verde, uma planta saudável, uma planta sem salinificação. Isso acontece também no tomate, tá? Isso acontece também no alface. Com excesso de salinificação, fica muito mais difícil a planta conseguir absorver os nutrientes, né, e, consequentemente, fotoassimilar e converter isso em produtividade. Tá? Então, ó, é muito igual no Eric de Garchebessa, em Ponta Grossa, Grupo Yoshida aqui em Itaquarituba, Antônio Bortoleto lá em Irati. Então, ó, mesma coisa, a gente pega aqui nas partes do Supera, né, que a gente chama de Supera, que é a parte que a gente trabalhou aqui com o nosso produto, as folhas do bacheiro, ó, muito mais verdes comparado com o padrão tradicional. Legal? Então, pessoal, é um pouco disso que eu tinha para falar para vocês com relação à adubação de base. Pessoal, então vamos falar um pouquinho agora, tá, da adubação foliar e quão importante é a adubação foliar para alcançar os tetos produtivos, né? Então, pessoal, o que a gente vê aqui? Por que utilizar a nutrição via foliar em HF? Então, eu elenquei 5 pontos aqui, tá? Do porquê a gente fazer a adubação via foliar. Sendo que o primeiro, o que é? As culturas têm a habilidade de absorver nutrientes pelas folhas. Sim, tá? Como eu disse atrás, a principal modo de absorção é via raiz, porém ela absorve uma quantidade significativa via folha. Bacana. E além disso, quando você faz uma adubação de algum nutriente via foliar, né, se é uma aplicação foliar de um nutriente, você acaba indicando para a planta para ela absorver esse nutriente também via solo. Tá? Então você faz uma aplicação, digamos, de uma fonte de fósforo, tá? Dando um exemplo, via foliar, a planta ela se dá uma indicação e ela consegue fazer essa absorção também via sistema radicular. Você induz a planta a fazer essa absorção via sistema radicular. Pessoal, então no 2, as exigências das culturas é em grama por hectare. Então o que isso quer dizer? Que às vezes o simples fato da aplicação foliar já supre toda a necessidade do cultivo. Tá?
Então, pessoal, isso aí, né, a gente pode ver 2, 3 aplicações foliares, a gente não vai ter problema, justamente porque está falando de gramas e não de quilos, como é o caso de macronutrientes. Uniformidade na aplicação. Poxa, quando você trabalha com a parte foliar, você tem uma uniformidade muito melhor, né? Ou você faz via aérea, ou você faz via autopropelido, né? Mas você consegue travar aí uma vazão uniforme e, consequentemente, você tem uma uniformidade bem melhor, né? Do que os outros modos. Altíssima eficiência de utilização. Para quê? Dependendo da época, no horário certo que você aplica, os seus estômagos estão abertos, né? Você tem uma melhor absorção da planta. Então, sempre se alerta aqui, ó, a hora, o momento que você faz e a fase. Porque quando você consegue trabalhar numa fenologia certa, eu preciso de um produto para floração, você consegue aplicar no momento, no início da floração, no meio da floração, ou no final da floração, ou na parte de enchimento, você consegue colocar no time certo. E sempre se alertando no momento de aplicação, tá, pessoal? E no final, né, respostas rápidas, atendendo momentos de altas demandas. Principalmente numa floração, que a planta tem um metabolismo altíssimo, porque ela está fazendo fotossíntese, florando, utilizando todas as reservas dela, né? Isso também é de altíssima importância, tá? Então, pessoal, vamos falar um pouco de tomate, né? Olha como eu falei para vocês, quando a gente está falando para 12 mil pés, a gente tem essa necessidade de quilos por hectare, e quando a gente vem falando aqui para 12 mil pés também, quantidade de gramas, né? Então, como eu disse anteriormente para vocês, o simples fato de você fazer essa adubação foliar, muitas vezes você consegue suprir toda a necessidade da planta, quando a gente está falando, né, de micronutrientes, a nível de micronutrientes. E uma coisa que é importante, tá, pessoal, e eu queria chamar muito a atenção de vocês para isso. Olhem nesse gráfico, tá? A produtividade com a concentração, tá, de nutrientes. Então você tem a parte de eficiência. Porém, aqui você tem uma parte aqui, ó, de fome oculta, que a gente chama. Tá? Ou seja, a planta está com fome, mas ela não demonstra isso. E isso é um grande ladrão de produtividade. Porque às vezes você pega, você olha, o seu nível está um pouco abaixo do adequado, ela não está mostrando que ela está com aqueles sintomas claros, clorose, necrose, enfim, né? Folhas enroladas, caso de boro, uma outra característica muito típica. Né? Mas ela está com essa deficiência e, consequentemente, está te bloqueando para você alcançar os tetos produtivos. Tá? Então, pessoal, isso aqui é muito importante. Então, chamo a atenção aqui nessa frase. Ó. Em muitas plantas cultivadas, a deficiência oculta de nutrientes e minerais tem sido bem documentadas e pode ser responsável por reduções na produtividade de até 20%, sem um aparecimento de sintomas visíveis nas folhas. Ou seja, pessoal, 20% é muita coisa. Né? Ou seja, 20% aí a gente pode falar no limiar aí de você ter lucro e você perder e você não ter lucro. Né? Então, pessoal, vamos se atentar muito bem a isso e geralmente é uma coisa que não é um custo muito alto quando comparado, né, a todo o manejo, tratos, mão de obra, adubação de base, né, de uma cultura normal. E outra coisa, vamos pensar um pouquinho aqui, nutrição versus estresse. Olha que bacana esse slide. Tá? A gente sabe que níveis adequados de nutrientes, aminoácidos, extratos de algas são aliviadores de estresse. Né? Uma planta que ela tem uma deficiência de nutrição, né, ela está muito mais propícia a ter ataque de pragas, doenças, queimaduras por luminosidade, do solar, né, excesso do solar, entre outros. Tá? Então, ó, o que a gente vê aqui? Quando você tem uma capacidade, ó, o campo com condição de estresse, ó, o campo em determinados momentos você tem um estresse muito forte, um sol muito alto, um momento que você não está regando, ou seja, a planta diariamente ela aprendeu a lidar com esses estresses. A planta é um ser séstil, ou seja, ela não consegue se locomover e falar, peraí, deixa eu ir um pouquinho agora para a sombra que está muito quente. Ela tem que ter as suas artimanhas para poder se defender. Tá? E aí, pessoal, a gente consegue ver o seguinte, ó, uma nutrição balanceada a gente já consegue reduzir. Tá? Com aqui, ó, incremento no balanço hormonal, a gente consegue também melhorar. Tá? E no terceiro aqui, ó, uma produção de energia adequada, a gente consegue trazer uma condição de campo que no primeiro momento estava em extremamente agressivo para a planta, no nível vermelho aqui, num nível muito complexo mesmo, a gente consegue, com
3 passos, né? Nutrição balanceada, incremento de balanço hormonal, que a gente fala bastante de aminoácidos e hormônios, e uma produção de energia adequada, trazer esse ponteiro aqui, ó, para uma zona de conforto da planta, ou seja, consequentemente, não agredindo a produtividade, justamente porque ela consegue pegar toda a sua energia de produção e canalizar no que ela sabe fazer, que é produção, produtividade, aumento de qualidade dentro do HF. Tudo bem? Pessoal, muito legal, tá? E um outro ponto que eu chamo a atenção para vocês é o seguinte: às vezes a gente trabalha muito com N, né? A gente trabalha muito com nitrogênio, a gente tem toda aquela absorção de nitrogênio. E a planta absorve todo aquele nitrogênio, ela está na folha, porém ela não metaboliza. E aí acaba virando como se fosse aí uma colônia, né? Para pragas, para doenças, os ataques aí que o xantomona, quando a gente fala de tomate, é muito visível. Tá? Então o que a gente faz com isso? A gente tem trabalho muito, nossa grande preocupação com relação a isso, o que é? É metabolizar esse nitrogênio. Justamente, eu não quero aquele nitrogênio livre na planta. Eu quero que aquele nitrogênio, tá, que ele seja transformado em compostos que transformem-se aqui em aminoácidos, proteínas, carboidratos, justamente para poder, amido, poder entrar dentro do tubérculo, entrar dentro do fruto de tomate, ser convertido dentro da folha de um alface. Tá? Então, pessoal, é isso que a gente quer. Então, para isso, a gente não pode deixar esse N livre. E a planta, geralmente o HF, tem muita necessidade de N. Tá? Porque N, vamos lembrar que ele está totalmente relacionado à construção de partes novas. Né? Ou seja, florada, flor, raiz, toda aquela parte de construção vem do N. Né? Então, quanto mais eu metabolizar isso e não deixar ele livre, melhor é para mim. Tá? Para isso, o que a gente apresenta para vocês? Né? Nós temos um produto chamado Triplos, é um produto aí que vem entregando resultados fenomenais em várias culturas. Tá? E o que ele tem? Principalmente a parte de molibdênio, níquel e cobalto, que ele vai trabalhar o metabolismo do nitrogênio e principalmente o cobalto ele vai inibir a síntese de etileno, consequentemente deixando as folhas mais verdes, perdendo menos flores. Né? Então essa aí é um pouco da pegada do Triplos. Então, vamos relembrar, ele vai metabolizar melhor o nitrogênio e inibir a produção de etileno, consequentemente, menos ácido abscísico, da abscisão das folhas, então menos folhas amarelas, mais folhas verdes, fotossinteticamente ativas, e mais flores. Tá? E outra coisa, tanto o boro quanto o fósforo, vamos lembrar, eles têm melhor o transporte e a utilização de açúcares armazenados na planta. Fósforo, síntese de ATP, né? Totalmente voltada à parte energética, e o boro aqui tem várias coisas, tanto transporte de fotoassimilados, quanto regulação osmomática, né? Melhor regulação, aí, menor perda de água. Então, pessoal, esse é um produto inovador, uma tecnologia disruptiva, um produto que vem entregando muito. Tá? E aí, pessoal, eu trago para vocês 2 trabalhos. Tá? Um trabalho aqui feito com a professora Simone Mello, na Exalc, na fazenda do produtor Lauro Andrade, aqui em Sumaré. E olha a diferença, tá? 2 aplicações, uma com 60 e outra com 75 dias, na dose de 1,5 litro por hectare. Tá? Olha como o bacheiro está limpo. Tá? Olha esse bacheiro aqui, ó, com bastante xantomona. Por que isso? Porque o meio estava livre. Aqui a gente conseguiu metabolizar esse N, tá? Principalmente na parte de molibdênio, de níquel, né? Trabalhando em algumas enzimas, como nitrato redutase. Então, pessoal, a gente conseguiu deixar a planta aqui, ó, muito mais limpa, tá? Justamente porque eu não tenho aquele N livre na planta. Perfeito? Então, pessoal, o que a gente viu aqui, ó? Menor incidência de pragas, menor incidência de doenças, ponteiro mais rigoroso, justamente porque a planta conseguiu pegar aquele N e transformar em aminoácido, proteína, parede celular, amido, todos os compostos que elas precisam. Tá? E maior uniformidade de fruto, justamente porque conseguiu transformar aquilo em produção, porque é o que a gente quer. Tá? Outro trabalho, então, olha, se a gente pegar dar uma olhada aqui nos resultados finais, a gente teve aqui, ó, dose, né, de testemunho, dose padrão, com 4,55, tá? Isso aqui são quilos, caixas por planta, 4,55 caixas por planta, sendo que na dose de 1,5 litro conseguimos 5,35 PT, produtividade total. Quando a gente vai para a produtividade comercial, se repete. Né? Então a gente está falando aqui, ó, de 4,10 caixas por planta contra 4,85 caixas por planta aqui, quando a gente
gente trabalha com triplos. Bacana. E quando a gente vem trabalhando aqui com batata, olha que interessante, a mesma coisa. Duas aplicações, tá? Com 50 com 500 ml, com meio litro, né? Uma com 45 e outra com 60 dias. Olha que interessante, a gente saiu de 32 toneladas para 38 toneladas. E olha a especial, sai de 17 toneladas para 22 toneladas. Detalhe, isso foi feito durante 2 anos. Tá? Então não é um trabalho de um ano só, é um trabalho que já tem 2 anos trabalhando com esse produto. E aí, pessoal, olha no final. 100 quer dizer a produtividade padrão. 118 quer dizer que a gente teve 18% a mais de produtividade. Então, esse trabalho foi conduzido na safra de 2019 e 2020 junto com o professor Rogério Sorato, tá? Um professor muito conceituado da Unesp do Botucatu. Tá? Conforme conversado agora, né, viemos aqui para a etapa de campo. Vou mostrar um pouquinho do que a gente vem discutindo. Então, essa planta aqui de tomate, né, ela foi feito Fusion na base e na cobertura foi feito Polyblend, no chego da terra. O que a gente consegue notar, né, dentro dessa planta aqui? Principalmente o vigor de ponteiro. Né? Hoje a gente chega agora aqui no arame com o vigor de ponteiro bem atenuado, ou seja, uma planta muito forte. E a gente que trabalha com tomate, né, sabe que o principal problema do tomate é o terço final, aonde a planta falta energia, a gente brinca, né, que ela chega cansada no final e ela não consegue translocar todos os fotoassimilados provindo das folhas, do caule, da raiz para o fruto. Então, pessoal, nós temos um fruto desuniforme. Na parte de baixo, pessoal, é preciso observar algumas características muito importantes. Primeiro, nós temos aqui, ó, cachos cheios, né? Ou seja, a gente tem aqui uma uniformidade de fruto também bastante interessante. Nós não temos frutos grandes, pequenos, está muito uniforme. E ela está chegando a uma coloração praticamente igual. Ou seja, a gente vai ter uma colheita nessa parte praticamente igual, ou seja, com menos descartes ou desuniformidade de coloração, o que isso pode causar algum prejuízo para você na hora da comercialização. Um outro ponto importante é a parte da sanidade das folhas do bacheiro. Isso é extremamente importante, porque o tomate ele necessita de muito nitrogênio no momento inicial. E quando a planta absorve muito nitrogênio, nós acabamos ter um nitrogênio livre dentro da folha, dentro do sistema dela. Vamos lembrar que quando a planta absorve o nitrogênio, não quer dizer que esse nitrogênio já foi metabolizado. Nós precisamos metabolizar esse nitrogênio. E como nós fazemos isso? Nós aplicamos o produto triplos na dose de 1,5 litro por hectare com 60 e 75 dias. E principalmente aquele nitrogênio que estava livre na planta, ele é metabolizado. Metabolizado em quê? Em proteína, em aminoácido, ele transforma-se em parede celular e outros compostos. Consequentemente, ele fica menos suscetível ao ataque de pragas e doenças. Olha como essa planta aqui está livre de xantomona, né? Ou seja, é uma planta que não aparece nenhum sinal de ataque de pragas e doenças, né? Principalmente xantomona, que é muito característica no início da cultura. Pessoal, isso é um pouco do que eu tenho para dizer para vocês. Gostei muito de ter participado com vocês aqui. Infelizmente, por causa dessa pandemia, nosso contato aqui está online, está um pouco distante. Mas com certeza aí na nossa próxima edição, espero estar contando com todos vocês, né, para a gente estar fazendo um bate-papo aí, esclarecendo todas as dúvidas. Segue meu contato, tá? Diante de novos negócios, eu trabalho na parte de cana e HF. Hoje estou aqui representando a parte de HF. E segue meu e-mail e meu contato. Pessoal, qualquer dúvida aí, por favor, não hesitem em me contatar. Tá bom? O telefone aqui é o WhatsApp, podem mandar mensagem, que assim que possível eu retorno para vocês. Valeu, pessoal, obrigado. Bom dia a todos.